Na década de 1950, perto do deserto da Califórnia, havia uma cidade comercial chamada Victory, onde famílias felizes vivem uma vida tranquila. Todas as manhãs, os maridos vão trabalhar na sede do Victory fora da cidade, e as donas de casa ficam para cuidar da casa e praticar balé com a professora Shelley. As mulheres não podem fazer perguntas sobre o trabalho do marido e são proibidas de visitar a sede. Um dos muitos casais felizes é Alice e Jack, que têm uma vida íntima muito ativa e adoram organizar festas para os vizinhos, principalmente para a melhor amiga de Alice, Bunny, e seu marido. O casal também tem uma música favorita que Alice gosta de cantarolar enquanto faz seu trabalho. A certa altura, a cidade inteira treme por alguns segundos e Alice tenta perguntar a Jack se isso tem a ver com os projetos do Victory, mas ele se recusa a responder e Alice consegue mudar rapidamente de assunto. Uma tarde depois do balé, Bunny e Alice, enquanto fofocavam sobre a amiga Margaret, que tinha acabado de desistir do balé, observam um grupo de homens de macacão vermelho ajudando o seu novo vizinho a se mudar. Um caso misterioso acontece mais tarde. Alice está em seu jardim quando de repente percebe Margaret parada em seu quintal com um avião de brinquedo nas mãos e os olhos fechados, aparentemente tendo uma estranha visão de um par de olhos abertos no escuro. Alice, não sabendo o que fazer, ignora. Enquanto faz o jantar, Alice percebe que todos os ovos de sua caixa estão estranhamente vazios, mas se esquece deles quando o jantar começa a queimar no forno. Alguns dias depois, Alice vai a uma festa na piscina na casa de Shelley e está cantarolando sua música quando Bunny diz a ela para parar porque está cansada de ouvir. Então Alice percebe que não sabe qual é a música, mas está sempre presa em sua cabeça. Imagens estranhas aparecem diante dos olhos de Lisa enquanto a melodia toca em sua cabeça, mas ela se esquece delas novamente quando Bunny a distrai. Shelley e seu marido Frank, CEO da Victory, interrompem a festa por um momento para dar as boas-vindas aos novos vizinhos da cidade. A apresentação é repentinamente interrompida por Margaret, que se pergunta por que eles estão ali quando não deveriam. Seu marido a leva embora, mas agora o clima ficou estranho, então Frank inicia uma conversa para lembrar a todos que eles estão ali porque estão mudando o mundo, construindo uma pequena cidade baseada na segurança e na ordem. Mais tarde, Alice ainda está preocupada com Margaret e vai procurá-la apenas para encontrá-la em sua casa. Margaret até tenta dizer a Alice que não está bem, que teve pesadelos e que a estão a esconder ali, mas o marido fecha a porta para impedir Alice. Alice volta para a festa e encontra Jack consertando a gravata no quarto de Frank. Para sua surpresa, Jack começa a brincar com ela lá. As coisas ficam estranhas de repente quando Frank aparece e começa a olhar para eles de maneira muito estranha, mas logo sai sem dizer uma palavra, e Alice nunca conta a Jack. No dia seguinte, Alice e suas amigas estão fazendo compras quando Margaret aparece. Eles comentam como ela está estranha desde o acidente, mas Bunny interrompe e lembra que não foi um acidente. Margaret quebrou a única regra deles e levou o filho para o deserto porque viu algo, provavelmente alucinações. Quando a encontraram, ela estava sozinha com a máquina de fliperama do seu filho, e eles nunca encontraram a criança, embora Margaret jure que a tiraram dela como punição. A conversa é interrompida repentinamente quando a terra volta a tremer, mas as mulheres não reagem, pois já estão acostumadas. Uma delas se pergunta se os rumores sobre homens desenvolvendo armas são verdadeiras, mas Bunny a interrompe e a lembra que o único trabalho de uma mulher é apoiar o marido, não fazer perguntas. Mais tarde naquela noite, Alice começa a ter sonhos extremamente estranhos e não consegue parar. Ela decide que precisa de um pouco de ar fresco e sai do bonde, mas em vez de sair do sol, ela fica lá para poder apreciar a vista do deserto, que o motorista estranha muito. De repente, um avião que mais parece o brinquedo de Margaret surge no céu e cai no meio do deserto. Depois da queda do avião, Alice quer dar uma olhada, principalmente porque eles podem precisar de ajuda, mas o motorista do ônibus se recusa a levá-la até lá porque é contra as regras. De qualquer forma, Alice quebra as regras e caminha fundo no deserto até que finalmente chega a uma colina com um caminho sinuoso ao redor. Ela tenta subir até encontrar uma cúpula misteriosa e começa a gritar por socorro, mas ninguém responde. Assustada, mas ainda querendo respostas, Alice se aproxima lentamente da cúpula até que finalmente ousa colocar as mãos na parede do vidro. O movimento repentinamente sacode seu corpo
e a faz jogar a cabeça para trás enquanto movimentos estranhos e imagens perturbadoras aparecem em seus olhos e a voz de Frank continua a falar em deixar o caos para trás. Quando Alice finalmente consegue piscar novamente, ela se encontra na cama de casa. Confusa e assustada, Alice vai até a cozinha onde encontra Jack, tentando cozinhar porque não queria acordá-la. Acontece que Alice já estava de volta quando Jack chegou em casa, mas ela não se lembra como. Ela menciona o acidente, mas ouviu Jack dizer que não houve acidente ou todos na cidade estariam falando sobre isso. Alice fica chateada e culpa os pesadelos, e Jack a distrai com toques reconfortantes e piadas de culinária. No dia seguinte, Alice está limpando as janelas como sempre, quando de repente uma parede começa a se mover atrás dela e a empurra contra o vidro. Alice fica horrorizada ao tentar empurrar para trás, e em um piscar de olhos a parede está de volta no lugar, pois foi apenas uma alucinação. Só então o telefone toca e Alice atende ouvindo Margaret perguntar se ela ouviu. Ela ressalta que mentiram para eles e que deveriam ir embora, mas Alice não aguenta e lembra à amiga que ela não é louca antes de desligar. A conversa está presa na cabeça de Alice e na próxima aula de balé ela fica chocada ao ver que Margaret se tornou seu reflexo. A princípio, Margaret copia cada movimento, mas de repente ela coloca a mão no vidro e começa a bater com a cabeça, fazendo Alice gritar em pânico. Ninguém mais na sala sabe a que ela está reagindo, e quando Alice se vira, Margaret se foi. Alice se preocupa com o significado e corre de volta para casa para encontrar Margaret parada ali, acima de sua casa. Alice grita com ela, tentando impedi-la, mas Margaret a ignora. Alice entra em pânico novamente e tenta agarrar Margaret, mas mal dá 2 passos antes de ser arrastada pelos Homens Vermelhos. Durante a noite, Alice tenta contar a Jack o que aconteceu, mas Jack não acredita nela porque o marido de Margaret está com ela no hospital e disse a todos que ela está bem. Foi apenas um acidente enquanto ela limpava as janelas. Alice odeia ser tratada como louca e exige a verdade. Ela questiona Jack sobre seu trabalho e o que a empresa está escondendo de todos até que ele finalmente desiste. Ele grita com ela para lembrá-la de que responder essas perguntas pode significar a perda de sua maravilhosa vida juntos e pede para que ela mude de assunto antes de deixá-la sozinha durante a noite. Alice tem problemas para voltar a dormir, então ela tenta se distrair assistindo TV. Isso desencadeia outra alucinação, em que ela se vê se afogando em uma piscina. É como estar presa contra uma parede, mas antes que ela perceba o que isso significa, ela pisca e se vê parada contra a janela como se estivesse tentando sair. Na manhã seguinte, Alice arruma as sobras para o jantar e não se controla quando suas mãos se movem sozinhas e envolvem parte do seu corpo. Alice sai segundos depois, tira o embrulho e respira fundo. Um momento depois, Jack traz o Dr. Collins. O médico decide que deve ser um choque de queda por causa de Margaret, e quando Alice tenta explicar o que realmente aconteceu, Collins diz que às vezes a mente pode mudar a realidade porque está sobrecarregada de dor. Ele também tenta prescrever remédios, mas Jack e Alice se recusam a tomá-los, prometendo que não precisam. Nesse ponto, Alice descobre que os arquivos confidenciais de Margaret estão escondidos por Collins, fazendo-a questionar o que aconteceu com ela. Collins explica que Margaret sofria de explosões e paranoia que impediam seu marido de fazer seu trabalho em paz. Então ele foi demitido da Victory e Margaret foi enviada para outro lugar para obter ajuda. Mais tarde, Collins sai de casa e acidentalmente esquece sua pasta. Depois que ele e Jack saem, Alice pula na pasta para procurar pistas, mas Collins a interrompe quando ele percebe que esqueceu. Alice finge ter pegado a pasta até que ela a entregue a ele e, felizmente, ele acredita em seu ato. Com Collins desaparecido para sempre, Alice conseguiu roubar os arquivos de Margaret, mas todas as páginas foram excluídas. Achando os arquivos inúteis, Margaret os queima na lareira, pensando em Margaret e bebe whisky para anestesiar a culpa. Ela ainda está bebendo momentos depois, quando está no chuveiro e sua mente começa a vagar, fazendo-a ver todas aquelas imagens perturbadoras novamente. Embora desta vez ela também tenha visto alguns belos momentos do abraço do casal. Ela de repente sai dessa, quando Jack chega em casa e toca música.
E com Alice ainda em estado de choque, Jack vem vê-la e pergunta se eles deveriam ter um filho. Alice promete pensar a respeito. Mais tarde, eles participam de uma festa luxuosa que Frank oferece em um restaurante. Frank não quer parar de olhar para ela enquanto fala coisas com Collins no canto. Isso pega Alice desprevenida e ela começa a desmoronar quando uma dançarina aparece na cela e faz uma performance que lembra as visões de Alice. Enquanto as lágrimas começam a rolar, Alice pede a Jack para levá-la para casa, mas Jack a ignora quando Frank sobe ao palco para fazer o grande anúncio. Para a surpresa de todos, Frank liga para Jack e informa que ele está sendo promovido. Todos começam a torcer, mas é a gota d'água que leva Alice a um colapso total e ela corre para o banheiro, onde tem uma nova visão do casal. De repente, Bunny parece controlar ela e Alice tenta explicar tudo, mas Bunny a impede e a repreende por quebrar as regras. Ela acha que Alice está agindo como uma criança e tentando arruinar a grande noite de seu marido. Então ela tem que se recompor e ser uma boa esposa. Alice não tem escolha a não ser voltar para sua rotina e tentar esquecer tudo. Alguns dias depois, Jack oferece um jantar em sua casa, ao qual Frank e Shelley comparecem. Enquanto Alice cozinha, Frank sobe e diz que está fascinado por ela. Ele sempre quis alguém para desafiá-lo, porque grandes homens só podem mudar a história se forem testados. Então ele espera que Alice continue a testá-lo no futuro. No jantar, Alice decide se sentar na ponta da mesa, em vez de ceder o lugar para Jack, porque ela quer olhar diretamente para Frank enquanto eles comem. No início de uma conversa de rotina, Alice interrompe para perguntar aos convidados sobre a vida deles antes de virem para a cidade. Observando como as mesmas histórias se repetem entre todos os vizinhos, eles são instruídos a se lembrarem dessas histórias porque querem que esqueçam histórias reais, como a que aconteceu com Margaret. Jack tenta fazer Alice parar, mas Frank diz a ela para continuar, fazendo Alice reclamar sobre tudo o que viu e como Frank mente para todos para criar o seu mundinho perfeito. Frank permanece neutro e conta a todos que Alice sofre da mesma psicose de Margaret, chegando a repreendê-la. Todo mundo está extremamente desconfortável, e Shelley se irrita com Alice por fazer uma cena e insultar seu marido, antes que ela se levante. Todos os outros convidados a seguem, e quando Jack vai abrir a porta, Frank fica para dizer a Alice que espera mais dela antes de ir embora. Alice fica furiosa e fica com raiva de novo, quando Jack volta e a acusa de tentar sabotar a grande noite deles. Ela imediatamente vem até ele e jura que não. Jack é mais importante para ela do que aquela vida em Victory, e eles devem sair daqui antes que isso destrua seu relacionamento. Depois de ouvir muitos apelos, Jack finalmente cede e concorda em fugir juntos. Alice não perde tempo e sai correndo para arrumar suas coisas antes de se juntar a Jack no carro, chocando-a quando ele de repente pede desculpa. Alice não percebe o que está acontecendo até que os homens vermelhos apareçam e a arrastem para longe. E Jack chora ao ouvir os gritos de socorro de sua esposa. Alice é levada ao hospital para a terapia de eletrochoque. Enquanto todo seu corpo dói, ela começa a ver o casal novamente e percebe que ela e Jack estão vivendo nos tempos modernos e cantarolando aquela merda chata, que Jack perdeu o emprego, mas Alice diz que está tudo bem, porque ele pode fazer outro turno no hospital, onde trabalha como médico. Trabalhar em turnos duplos começa a afetar Alice. Quando ela chega em casa tarde, Jack não melhora o clima do jantar e usa machucar Alice, quando ela já está cansada demais para se concentrar. Mais tarde, Jack passa a noite ouvindo o podcast de Frank, que promove uma maneira de os homens encontrarem seu verdadeiro eu, longe da sociedade que o sufoca. Depois de algum tempo, Alice acorda novamente no Hospital Victory. Collins anuncia que ela foi consertada, então Alice é mandada de volta para a cidade, onde ela continua sua velha rotina como se nada tivesse acontecido. Os dias passam tranquilamente, até que uma noite Jack chega em casa do trabalho e canta aquela música chata de novo. É então revelado que Jack de suas visões é real e se inscreveu para participar do projeto Vitória, onde pode escolher a vida perfeita. Isso deu a ele acesso a uma máquina especial que ele mantém em casa, e Alice está conectada a ela 2 horas por dia, 7 dias por semana, porque sua vida em Victory é uma simulação. Isso vale para todas as mulheres de lá, e como
os outros homens, Jack só se conecta a ela algumas horas por dia e desliga quando chega ao quartel-general no deserto. No resto do tempo, ele é responsável por manter o corpo de Alice em boa forma e tem que fazer um trabalho barato para pagar a máquina. De volta a Victory, Alice cai no chão de dor, oprimida pelas imagens que acabaram de atingir sua mente. Ela exige uma explicação de Jack, que imediatamente fica na defensiva, gritando que ele fez isso para que eles pudessem ter uma vida perfeita, porque eram miseráveis. Alice ainda acredita que ele agiu como um idiota ao tirar sua autonomia e tentar convencê-la de que ela era louca. Ela também está preocupada com as outras mulheres e crianças, mas Jack imediatamente explica que as crianças não são reais, elas também fazem parte da simulação. Jack então cai de joelhos para implorar por perdão, enquanto se agarra a Alice, fazendo-a lutar por ajuda. Cansada das mentiras do marido, Alice pega um copo e o usa para o bater, derrubar Jack. O que ela não sabe é que quando você morre em Victor, a morte mata você na vida real, e quando o verdadeiro Jack fecha os olhos, Frank recebe uma ligação e conta o que aconteceu. Nesse ponto, Bunny entra em casa após ouvir vozes e imediatamente cobre o corpo de Jack antes de tentar acalmar Alice. Alice tenta explicar tudo, e Bunny admite que já sabe que escolheu a simulação, porque é a única forma de trazer seus filhos de volta à vida real depois que eles morreram. Ela também explica que Alice precisa ir ao quartel e sair porque Jack não pode mais fazer isso. Alice fica com medo, mas faz com que Bunny perceba que todos os vizinhos estão saindo também. Quando todas as luzes da rua começam a se apagar, as mulheres começam a perceber que algo está errado, mas os homens se concentram em perguntar sobre Jack e parar Alice. Bunny sai para afastar os homens, permitindo que Alice entre no carro e vá embora bem a tempo, antes que os homens de vermelho possam roubar os carros para ir atrás dela. Segue-se uma perseguição pelas ruas, e embora Alice consiga sair da cidade sem incidentes, as coisas se complicam no deserto quando os homens vermelhos começam a bater no carro dela. O Dr. Collins também chega em seu carro e corre para pegá-la, mas quando Alice percebe que está cercada, ela rapidamente puxa o carro para fora do caminho, fazendo com que Collins e outros se choquem. Frank recebe a notícia da morte de Collins pelo alto-falante em casa. Então Shelley também ouve o que está acontecendo. Enquanto Frank está ocupado dando ordens, Shelley vai até ele e o esfaqueia, alegando que é a vez dela. No sertão, Alice continua dirigindo até encontrar um morro e arrancar com o carro, mas o veículo fica preso em uma curva feia. Ainda sem querer desistir, Alice pula do carro e começa a correr, pensando que o carro bloqueando a estrada é o suficiente para parar os outros. Infelizmente, os homens vermelhos também saem do carro e começam a subir a colina para chegar até ela. Então Alice tem que correr até o fim, chegando na cúpula. Alice alucina Jack, abraçando-a, implorando para que ela fique. E ela também se lembra do seu tempo juntos na vida real. Nesse momento, homens vermelhos aparecem atrás dela, lembrando-a do que ela deve fazer. Alice corre para a parede e coloca as mãos no vidro, jogando a cabeça para trás enquanto imagens e memórias perturbadoras vêm à mente. De repente, tudo fica preto e Alice engasga. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha e se inscrever no canal. Até a próxima.